No dia 25 deste julgamento, estamos falando do 25º dia de julgamento, a procuradora assistente dos Estados Unidos, Emily Johnson, revisou mensagens entre o rapper P. Diddy e a cantora Casey Ventura antes e depois do incidente no Hotel Intercontinental em março de 2016. O Combs, gente, mandou uma mensagem para Casey, com quem ele teve encontros intermitentes, né, Carlinhos, entre 2007 e 2018. E essas mensagens, só para vocês terem uma ideia, eu vou citar algumas aqui. Ele diz o seguinte: querida, não consigo dizer o suficiente. Sinto muito. Isso num dia depois que ele sentou o sarrafo nela. No mesmo dia, a Casey ainda teria enviado uma mensagem para o magnata dizendo o seguinte, ó: ainda tenho hematomas enormes de sexta-feira. Seria uma idiota se me sujeitasse a uma possibilidade disso acontecer de novo, escreveu ela. E olha, ainda tem mais. Quando você se dá mal, você sempre quer me mostrar que tem o poder e me dá uma surra. Não sou uma boneca de pano, sou filha de alguém. E aí, Carlinha, estas mensagens estão repercutindo lá na América. São bombásticas. Né? Boneca de pano em inglês é ragdoll. Né? E isso foi falado várias vezes ali no tribunal. Você imagina como é que essa mulher não se sentia, né? E você sabe que eles vão fazer uma comparação também com o marido da Tina Turner, o Ike Turner. Por quê? Assim, o que tem a ver? Desculpe, eu não me lembro desse caso. Porque a Tina Turner sofria muita violência. Ah, sim. É assim, ela apanhava muito. Quem não lembra de Tina Turner, aquele mulherão, aquele vozeirão, aquela mulher super forte. E em casa, ela sofria os piores abusos do mundo do marido dela. A Tina Turner, muito antes, né, de Me Too, de tudo isso, ela é o símbolo da violência doméstica, porque ela é um símbolo icônico, né? Enfim, da indústria fonográfica também. Ela é uma grande celebridade e ela teve a coragem de expor todos os abusos, que ela viveu anos com esse marido e, inclusive, consegue se separar dele. E o pior, depois de tudo, ele ainda queria o dinheiro dela. Vocês não lembram disso, gente? Foi bem sério esse caso. E numa época que também não tinha redes sociais, não tinha nada disso, e ele era um homem poderoso também. Não tinha essa repercussão, né, dela, não era, Carla? Ele era ele lidava com os negócios dela. Empresário, então, marido. Era muito sério o negócio, era uma abdução, né? Completamente subjugada. Aí você imagina, nós, né, como mulheres, víamos aquela mulher forte. Nunca imaginaríamos no que ela estava passando em casa. Agora, Carla, essas mensagens dele para Casey é muito mensagem de gente louca, né? Maluca, né? Eu acho que a mensagem de abusador é assim, né, Paulo? Psicopata. Porque por que a pessoa pedindo fica? Desculpa, gente. Mas por que a pessoa fica? Acho que isso é uma coisa que é importante de ressaltar. O fato dele pedir desculpa não é porque ele é bonzinho, ele se arrependeu. É porque faz parte do jogo do relacionamento tóxico. É a conquista, e aí o ataque, e depois o choro, o perdão, e aí a relação pode voltar até ficar boa por um tempo, e depois, de novo, da forma terrível que é. E é por isso que as pessoas permanecem. Tem gente que fala isso o tempo inteiro, né? Mas por que a menina ficou? Mas por que ela voltou? Ela está subjugada, né? Eu até prometi, vou trazer para o pessoal aqui, ele concordou em vir, é o psicólogo forense, que inclusive hoje coordena o núcleo de criminalística aqui da polícia, da nossa polícia. Ele está dentro do DHPP. Ele topou vir na semana que vem para explicar, inclusive, todo o perfil do Puff Daddy, né, desse grande agressor, e explicar por que as vítimas ficam dentro desse controle. É uma manipulação muito perversa, porque depois é aquela coisa, você dá um pouquinho e aí agora vou tirar tudo que eu te dei. Aí dá mais um pouquinho, tiro tudo que eu te dei, aí vou te bater. A vítima ela fica perdida, mas ele gosta ou não gosta de mim? Ele me quer ou ele não me quer? E você está tão subjugada e está tão humilhada, porque ele vai trabalhar a questão da humilhação, que você não sai, você está enredada, você está presa. É uma teia. Para as pessoas entenderem, pensem numa teia. Sabe quando você caiu na teia da aranha? Dali você não consegue mais sair. Sim. E quando você se dá conta, você já morreu ali dentro. Os feminicídios acabam desta forma, né? A grande maioria das vítimas, que infelizmente vai sofrer, né, esse crime, é porque viveu ali, possivelmente, questões de abusos e violências. Que mais que aconteceu ontem, no 25º, a Carla? gente teve ali a agente especial, que é a Penland, que é do FBI, onde ela vai aí atestar todos esses documentos.
E aí começa a briga, né? Eu adoro a parte que é muito... Essa parte agora que é menos emocional e ela é mais técnica. Então, porque ela vai trazer as informações e aí, lógico, a acusação vai escolher as partes que lhe interessam. Claro. Aí a defesa fala, não, agora vou mostrar que eu também... Então, em partes, a gente vai ver da acusação ele sendo extremamente agressivo e abusivo com a Cassie. Em outras, o que a defesa fez? E foi um grande tiro no pé da defesa ontem, porque ela vai pedir as partes aonde a Cassie Ventura vai falar coisas assim muito íntimas e um tanto quanto picantes. Vamos lembrar que os nossos jurados ali, boa parte deles são pessoas mais velhas, então algumas questões sexuais incomodam aquelas pessoas, e ela começou a falar, eu estou com muito tesão, eu vou me preparar para essa noite, e enfim, palavras mais picantes, e aquilo não foi de bom tom, alguns jurados fizeram caras estranhas, e a pior parte não foi essa. Qual foi? Porque estão passando agora os vídeos. De novo, como eu expliquei para vocês, cada jurado tem um iPadzinho assim, e o juiz falou, vamos todo mundo colocar os fones, porque agora a gente vai ouvir os áudios. Você. Não a plateia, tá? A plateia viu as imagens. Só que o áudio vazou. E o juiz começa a ter ataques de ódio, né? Putz, Carla, não acredito. Uma falha técnica do tribunal, né? Do júri. E aí fica aquela situação, né? Tipo, olha, tá vazando o áudio, mas não foi culpa... Foi culpa... Não, mas aí começam teorias da conspiração. Aí a defesa vai falar, aí, ó, fizeram de propósito e não sei... Não, para a defesa é bom. Isso foi ruim para a acusação e para a vítima, porque eram áudios da Jane. Da Jane, entendi. Da Jane. Então, assim, são coisas que não deveriam estar sendo ouvidas. Entendi. E aí o juiz fica bravo. É ruim, porque, na verdade, uma coisa é você ver uma imagem, gente. Já assistiram vídeo de terror sem áudio? Você não consegue ter medo de nada. Você acha assim? Sim. É um bando de gente fantasiada. A mesma coisa, você está vendo ali, enfim, imagens que são bastante picantes, mas não tem o áudio, né? Ele é muito importante. Se você fecha o olho e fica escutando, você consegue, na sua memória, criar aquela imagem. Mas quando você tirou o áudio, né? Por isso que o áudio é tão importante no nosso universo, é uma imagem que fica, às vezes, meio sem sentido. E isso deu um estresse muito grande ali. Ele ficou muito quieto, muito respeitoso, não enfrentou os juízes, prestou atenção nas imagens que ele estava vendo. O que a imprensa local lá acha? Que ele foi ali bastante... treinado, olha, não faz nada, fica quieto. É muito treinado, porque a gente vai começar a passar os áudios, né? A defesa sabia disso, né? Das provas que seriam apresentadas. E ali ele podia fazer caras e bocas. E tá todo mundo de olho nele, né? Sim, porque, nas reações. Quem está assistindo está olhando para os juradinhos e para ele, como é que ele vai se comportar. Porque não tem mais a vítima ali. Agora é uma pessoa técnica, é um agente do FBI que está ali apresentando as provas. E, de novo, são provas muito complicadas porque elas precisam ser atestadas. De novo, não é uma carta que você escreveu, que rapidamente você faz uma documentoscopia para saber se aquela letra é sua. São materiais que você precisa comprovar a cadeia de custódia, tem que explicar, porque é pedaço de mensagem, né? E lá eles não usam WhatsApp, lá é Messenger, lá é o sistema de mensageria. Para verificar, né, se tudo isso do é iPhone, real e tudo. Exatamente, se saiu realmente do computador, que ano, se teve mudança no metadado. Então ele fica explicando todas essas questões para o jurado, né? Porque a acusação vai perguntar, a defesa também, se sofreu ali, né, alguma perda na cadeia de custódia. Sim. E aí, como tem um atestado, né, que é dele, né, ele tem fé pública, né, ele é um agente do FBI, isso é ok, é possível. Deixa eu só contar uma coisa muito engraçada para vocês. Lembra que estava todo mundo falando de Trump? Será que ele vai dar o perdão para o Puff Daddy ou não? Eu fui conversar ontem com alguns amigos e, para que vocês saibam... Você tem amigos no governo americano, eu gente? Acho que coisa chique. amigos são esses? Eu não tenho amigo nem na prefeitura de Paranactuá.
Piacaba da Serra. Não, que a dirá... gente tem alguns amigos que são advogados, né? Que trabalham na promotoria, não na federal, mas na estadual, porque eu queria tirar uma dúvida com eles. E o que eles me explicaram? As promotorias estaduais, né, os DAs, são eleitos pelo povo. Exatamente como a gente tem aqui. Eles elegem prefeito, governador e vão eleger vários cargos lá. A gente deveria eleger os nossos também. Mas na promotoria federal não é assim. E eu fui confirmar. É indicação de quem? Do Trump. Quem está encabeçando todo esse, vamos dizer, esse júri pela parte da promotoria é alguém indicado pelo Trump. Então, dificilmente, gente, ele vai se opor a um nome que ele escolheu. Que é dele, é de confiança dele. Exatamente. Eu tenho até, depois eu vou pegar aqui e passo o nome para vocês. Olha, são 9 horas e 26 minutos para vocês que estão nos acompanhando agora. Estamos com quase 600 telas ligadas na gente, são 9 horas e 27. Muito obrigado pela sua audiência. E, ó, menos de 200 likes. Se vocês puderem, né, Carlinha? Senta esse dedo e bora rumo aos 300 likes para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Ó, o nome dele é Jay Clayton. Você tá querendo ir pros 400 agora? Eu tô nos 300 eu sou ainda. apressada. Tá pensando grande, né? Ô, Paulinha, Pensando deixa eu falar grande. uma coisa pra você. Vai. Ontem eu falei aqui, a Carla quase caiu da cadeira, mas é a minha opinião. Vamos ver. Se eu vou cair também. Acho essa promotoria do caso fraquíssima. Você achou fraca? Tô achando fraco. Tô achando que o negócio tá muito demorado. Tô achando que estão dando espaço. Esse juiz, então, desse julgamento aí, pelo amor de Deus, agora essa nova que a Carla contou agora, como é que me vaza esse áudio? Tá virando meio que caos. Segundo jurado podendo ser afastado. Como é que você tá vendo? Tem o É segundo fraco ou não jurado é? mesmo. Olha, eu acho que a gente reclama muito da justiça brasileira, mas quem acompanha casos de true crime, a Carla, vê que o samba pode acontecer em qualquer país. Podem acontecer erros técnicos, né? E, enfim, erros de prazo, né? Às vezes tem erro de prazo, imagina. Isso pode acontecer em qualquer país. Eu acho que o problema é o seguinte, quando você tem júri, e é isso que a gente estava conversando um pouco antes aqui, eu e a Carla, né? Você tem que ter uma unanimidade de júri, é isso. São 12 pessoas, né, diferentes, que vão ter que se reunir. Pensa nisso, para qualquer coisa, se para o condomínio é difícil aprovar a reforma da quadrinha poliesportiva, você imagina o que não é para sentenciar um cara, por exemplo, a pena perpétua, exato, que é uma coisa para a vida inteira. Então, eu acho que essa é a principal complexidade, você trabalhar com um júri de 12 pessoas e um julgamento que é longo, a gente está desde o dia 5, seleção de júri, agora o 25º dia, vai até julho. Então, quanto mais tempo para erros, né? Para acertos, mas também para erros. E eu sempre fico muito indignada, porque eu acho que é o seguinte, só pelo que a gente tem de vídeo, e eu acho que o vídeo é a prova cabal, para mim, esse cara já merecia estar muito preso, assim. A prisão perpétua, para mim, já tá ali, ó, só porque ele fez do que a gente viu da Cassie. Nem do que ela contou, só do que a gente viu. Mas é engraçado que, para alguns, foi o que eu trouxe aqui outra vez, né? A violência contra a mulher, eles até aceitam que deva ser punida, que tem uma pena, mas as pessoas até estão prontas para receber essa pessoa de volta para a sociedade, né? O fato dele ter espancado aquela menina no chão, no hotel, daquele jeito que ele fez, que prova que ele fazia isso muitas vezes, ele não estava nem aí, estava acima da lei. Isso, para muitos, é violência doméstica. Para muitos, a pessoa questiona, o que será que ela não fez para merecer isso? Isso, para mim, já devia ser... Entendeu? Já pode ser, cara, preso uns 30 anos ou mais. E aí você vê o esforço da promotoria de trazer o perverso, o horroroso, de monstrificar esse homem, porque só a violência doméstica não monstrificou ele ainda. Eu acho um absurdo isso, entendeu? Mas, Paulinha, sabe qual é a questão desse júri? É a questão de competências. Como a gente está na esfera federal, são leis federais. Então, tudo isso que você trouxe, que é muito importante, inclusive a defesa dele não nega. Não nega, né? O que eles querem tirar é da esfera federal para a esfera estadual, porque isso tem uma diferença assim gigantesca. Ele sai da pena perpétua, né? Ele vai para penas que são também importantes, mas é um outro tipo de pena, porque aí ele vai para a violência doméstica, que seria de competência estadual. E aí, para ele estar sentado ali naquela corte federal de Nova York, ali do sul de Nova York, é porque ele cometeu outros crimes. Que crimes seriam esses, né? Organização criminosa,
são crimes onde eles julgam facções. Mobiliza, né? Uma indústria. E aí, então, a promotoria precisa comprovar a questão dessa facção criminosa. E não basta só você dizer, olha, nós todos aqui nos unimos e estamos aqui trabalhando um crime. A facção criminosa, ela tem a questão de hierarquia. Então você acha que está trazendo esse subsídio dessa indústria mesmo, dessa empresa? É isso que eu fico me questionando. A gente sabe dos abusos, com detalhes agora, com diversas mulheres, mas a questão da industrialização disso, da facção mesmo. Por isso que eles vão trazer mais testemunhas agora, inclusive que trabalham, né, ou trabalhavam, né, na verdade, dentro da Bad Boy Records, junto com ele, mostrando que ele usava, inclusive, recursos da própria empresa para pagar viagens, pagar esses profissionais do sexo, né, masculinos, a compra dessas drogas. Então, tudo isso precisa ficar muito bem comprovado e a cadeia de comando, ou seja, a hierarquia. Quem tinha a palavra final? Ele manda, esse obedece, o outro paga, o outro limpa. Aí a gente vamos fazendo assim. Demonstrou aqui uma cadeia de comando, então nós temos uma organização criminosa, ele pode ser julgado pela lei RICO. A outra lei federal, que é a Mann Act, que aí vai, né, julgar a questão do tráfico interestadual ou transnacional de pessoas para finalidade sexual. Mulheres para lá e para cá. Exatamente, pago passagem, pago dinheiro, levo aqui, obrigo a fazer, escolho a roupa. Ou seja, essa mulher tinha de fato poder de escolha. Então, o que a defesa tenta fazer? Plantar a dúvida. Eu preciso plantar a dúvida que era consensual, porque que se a adulta que porque se plantar a dúvida resolve. Era consensual, aí ele perdeu a mão, deu uma só de gerar debate, né, Carla? Exatamente. Só de estar gerando debate aí, sobre isso já. O que a gente vai, Paulinha? Aí ele cai naquela coisa da violência doméstica, que é tudo que eles querem. A defesa quer que vá para a esfera da violência doméstica. Que não é a federal. Que não é a federal, que é o que aconteceu com Harvey Weinstein. Tá. No Harvey Weinstein, eles não tinham como comprovar uma organização criminosa. E qual é a diferença do Harvey Weinstein para o P. Diddy? O Harvey Weinstein abusava das mulheres, então chamava assim, eu sou o Harvey e ela é uma super atriz de Hollywood. Falava assim, vem cá, porque a gente vai discutir um papel. E ele levava para o seu quarto, para sua suíte. E lá ele, atacava as mulheres. Sim. Enfim, a assistente dele sabia? Possivelmente sim, porque, né? Mas era tudo pequenininho, fechado, não era uma festa. Gente, 900 tubos, né? Na verdade, frascos de lubrificante.